sempre bom voltar à minha igreja, ver o meu pastor e ver os meus irmãos. Nós, nesta noite, vamos estudar um pouco sobre esse lindo projeto da igreja, Amigos de Fé. Você que está com a revista, você vai acompanhar algumas páginas. O pastor estava me dizendo agora que a igreja aqui, graças a Deus, está envolvida nesse projeto lindo, Amigos de Fé. Nós vamos trabalhar um pouquinho os propósitos do projeto Amigos de Fé nesta noite. Durante esse mês, todas as quartas-feiras, estará sendo estudado o conteúdo da revista. Se você ainda não tem a revista, na próxima quarta, o pastor vai disponibilizar revistas para todos que querem participar do projeto Amigos de Fé. E como você observa aqui na imagem, o projeto Amigos de Fé é um projeto de discipulado. Amigos de Fé, discípulos do século 21. A ordem de Jesus, a grande comissão é ir e fazer discípulos, não é? Esse é nossa grande causa, fazer discípulos. O primeiro ímpeto de um discípulo é fazer novos discípulos. Abramos a Bíblia no Evangelho de João. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, e acompanhe a leitura a partir do verso 36. Antes de começarmos a leitura, inclinemos a nossa fronte para falarmos com Deus. Maravilhoso Deus, a Tua palavra está aberta mais uma vez nesta casa de oração. Nós vamos estudar a Tua palavra e que a mensagem de hoje possa ser útil para o nosso crescimento espiritual. Por favor, ó Pai, fortaleça a nossa fé, desperte em nós o desejo de sermos Teus discípulos e também de formarmos discípulos para o Teu reino. Abençoe cada família, cada filho Teu que veio congregar nesta noite. Eu não os conheço, mas o Senhor sabe a realidade de cada um de nós. O Senhor sabe as lutas que estamos enfrentando, mas que a Tua paz repouse sobre todos nós. Perdoe os nossos pecados, unja-nos com o Espírito Santo. É o que nós clamamos nos méritos de Cristo. Amém. Meu cumprimento especial também a todos os nossos queridos amigos e irmãos que nos acompanham pela internet. João capítulo 1, versos 36 em diante, a Bíblia fala de discípulos que passaram a seguir Jesus. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistis? Responderam-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então vejo que dois discípulos seguiram Jesus, e a Bíblia está identificando um deles, chamava-se André. Qual foi a primeira atitude de André? Verso 41, a Bíblia diz: Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o verso 42, a primeira parte diz: E o levou a Jesus. Percebam que o ímpeto de um discípulo é fazer novos discípulos. E no caso de André, buscou o seu próprio irmão Simão, Pedro, e o levou a Jesus. Fez de Pedro um seguidor de Jesus. Queridos irmãos, o projeto Amigos de Fé tem esse propósito. Você que é um membro da igreja, você que é um discípulo de Jesus, você que é um seguidor, esses tempos eu preguei aqui que 3 palavras estão relacionadas ao discipulado de Jesus. A palavra seguir, o discípulo é aquele que abre mão de tudo para segui-lo, é alguém que está aos pés do mestre para aprender com ele, e alguém que começa a imitá-lo. Esse é um discípulo. Então esse é o nosso propósito, fazer novos discípulos. Essa é a ordem de Jesus. E o fazer novos discípulos envolve desde você buscar alguém que não conhece Jesus, não conhece o Evangelho, e tornar conhecido Jesus para essa pessoa,
até você influenciar um irmão. É interessante que a parábola dos talentos ensina que existem duas realidades, não é? Existem aqueles que receberam dons do Espírito Santo, estão desenvolvendo esses dons em algum ministério, estão sendo uma bênção, servindo o Senhor, multiplicando os seus dons, mas infelizmente essa parábola, a parábola dos talentos, ensina que existem irmãos que estão enterrando o seu talento, e é nosso dever também discipular esses irmãos que precisam desenvolver um ministério, precisam desenvolver os seus talentos. E eu quero apresentar um exemplo nesta noite, um exemplo de um homem. E é interessante que a cultura do discipulado está impregnado na Bíblia, nos Evangelhos, no Novo Testamento. E hoje eu quero apresentar para vocês um homem maduro na fé, um homem preocupado com o discipulado, um homem que escolheu alguém para discipular, alguém que viu num jovem um potencial para ser um grande discípulo de Jesus. Refiro-me a Paulo discipulando Timóteo. E eu quero então convidá-lo a abrir a sua Bíblia agora, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Abramos a Bíblia na segunda carta de Paulo. Vamos todos acompanhar a leitura. A segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 2, e eu quero que você me acompanhe na leitura dos versos 1 ao verso 6. A Bíblia diz assim, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele quem o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado senão lutar segundo as normas. Verso 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. É muito interessante, irmãos, e na mensagem de hoje tem esse propósito: apresentar a bênção do discipulado. Qual a relação que deve existir entre o discipulador e o discípulo? Quais são os objetivos de um discipulador? O projeto Amigos de Fé, ele sugere que alguém maduro na fé, alguém que está desenvolvendo um íntimo relacionamento com Jesus, ele não trabalhe sozinho. Isso nós vemos na Bíblia, essa cultura do discipulado. Nós vemos ali um Pedro e João, nós vemos aqui um Paulo e um Timóteo, Jesus enviando os discípulos de 2 em 2. Então o projeto sugere esse modelo bíblico de discipulado. Você nunca desenvolver um ministério sozinho, você colocar os olhos em alguém para o discipular. Veja, quem era Timóteo? A Bíblia informa que Timóteo foi um jovem, um jovem líder da igreja primitiva, um grande talento, muito provavelmente ele nasceu na cidade de Listra, numa província romana da Galácia, juntamente ali com Derbe, essa província é designada ali em Atos capítulo 14, como a cidade da Licaônia. Outra possibilidade para a cidade natal de Timóteo, a própria Derbe, porém Listra é a mais amplamente aceita pelos teólogos. O pai de Timóteo era grego, porém Eunice, sua mãe, e sua avó Loide eram judias. Provavelmente elas se converteram durante a primeira viagem de Paulo, e a Bíblia informa que Paulo, na sua segunda viagem, passando pela região da Licaônia, ele encontrou o jovem Timóteo, ficou impressionado com o potencial desse jovem, e como fazia parte da cultura dos apóstolos, o discipulado, ele colocou os olhos nesse jovem e disse: eu vou discipular esse garoto, esse potencial, eu vou discipular Timóteo. E o que envolve o discipulado? O que está no relacionamento, entre um discipulador e um discípulo? É isso que nós vamos ver na meditação desta noite. O que esses versos que nós acabamos de ler, segunda carta de Timóteo, capítulo 2,
versos 1 a 6, ensina a respeito desse relacionamento discipulador e discípulos. Quais são elementos necessários? Primeiramente, no verso 1, vamos relembrar, vamos ler mais uma vez. Continue com a sua Bíblia aberta, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 1. Vejam o tratamento de Paulo para com Timóteo. Ele introduz dizendo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através das minhas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis, não é? E também idôneos para instruir a outros. Então vejam que Paulo estava preocupado com o amadurecimento espiritual de Timóteo, e ele escolheu alguém como um filho. Esse é o primeiro elemento no relacionamento entre um discipulador e um discípulo. Quando você pretende discipular alguém, quando você escolhe, olha pastor, eu em 2018 eu vou desenvolver o meu ministério que eu tenho desenvolvido, quer seja o ministério da música, quer seja um ministério do louvor, né, um ministério de serviço, eu não vou trabalhar sozinho. Eu quero ajudar aquele irmão que eu percebo que ele está enterrando os seus talentos. Eu percebo que ele pode ser uma bênção, e eu vou trabalhar com ele, eu vou amá-lo, como Jesus amou os seus discípulos. Me chama muita atenção, né? Mexe comigo, quando lembro daquele texto em que Pedro negou Jesus, e após negar Jesus, após o galo cantar 3 vezes, não é? A Bíblia diz que Jesus olhou com compaixão para Pedro, e Ellen White comenta que ali foi a conversão do apóstolo Pedro. Amar, escolher alguém para amar, tratá-lo como filho. É interessante que um pai ama o filho, o pai corrige o filho, o pai se relaciona com o filho, o pai educa o filho, e esse é exatamente o trabalho de um discipulador. Escolher alguém para amá-lo como um filho, discipliná-lo, corrigi-lo, não é? Orientá-lo, e tudo numa atmosfera de amor. Esse é o mais importante, não é? Então, discipular é escolher alguém para amar como um filho, ajudá-lo no seu desenvolvimento. Uma outra figura muito interessante que nós encontramos aqui no verso 4 é que discipular é ajudar alguém a ser obediente como um soldado. Vamos ler mais uma vez agora o verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo nos arregimentou, Ele nos chamou para sermos seus discípulos. E o apóstolo Paulo está dizendo que discipular alguém é você tornar essa pessoa madura, é essa pessoa amadurecer e se tornar obediente como um soldado. E um soldado, ele apenas obedece o seu comandante, ele está pronto para servir, ele sofre numa batalha. E é interessante que nós temos na Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, abramos a Bíblia em Efésios no capítulo 6, a Bíblia diz aqui da batalha que nós enfrentamos, não é? E essa batalha não é contra a carne, mas é contra as potestades do mal, e o apóstolo Paulo recomenda aqui em Efésios no capítulo 6, que nós devemos vestir a armadura de Deus. Vejamos, abra a sua Bíblia, no capítulo 6, verso 10 em diante, a Bíblia diz: quanto a mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as potestades e contra os dominadores desse mundo. Portanto, queridos, fazer um discípulo é você escolher alguém para amá-lo, é torná-lo obediente como um soldado, é conscientizar esse discípulo que nós aqui nessa terra estamos participando de um campo de batalha. Nós estamos num campo de batalha, estamos participando de uma batalha, e nós só sobreviveremos nessa batalha se nós estivermos vestidos da armadura de Deus. É só o poder de Deus em nós que nos dá força para vencermos essa batalha.
Então percebam que discipulado é dedicação, né? É por isso que a revista, vamos abrir a revista aqui, Amigos de Fé, ele apresenta essa proposta, não é? Primeiramente, do fortalecimento espiritual. É revestir os discípulos da armadura de Cristo. E você pode perceber, por exemplo, na página 7, nós temos aqui o primeiro tema espiritual da revista Amigos de Fé na comunhão. Então essa é a proposta, porque a Bíblia diz que discípulo, João 8:31, é aquele que permanece na palavra de Deus. Ao ele permanecer na palavra de Deus, ele está se revestindo da armadura do cristão. Olha que texto bonito está na revista, na página 7, é um texto do livro Ciências do Bom Viver, página 512. O Espírito profetiza assim: a comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós como os primeiros discípulos que estiveram com Jesus. Eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Então, a gente está dizendo que se nós estivermos na presença de Cristo, nós tivermos comunhão com Deus, os homens vão reconhecer em nós discípulos de Jesus. Assim como os discípulos de Jesus foram reconhecidos como cristãos, não é? Seguidores de Cristo. E então seremos capacitados de poder para vencer as batalhas contra o mal. E ela termina dizendo: jamais devemos permitir ser privados de tal poder. E esse primeiro capítulo sugere um íntimo relacionamento com Cristo através do estudo diário da Bíblia e da lição da escola sabatina. Então, o que é discipulado? Quais são os elementos nesse relacionamento entre discipulador e discípulo? Você escolher alguém para discipular e amá-lo como seu filho, dedicar-se a essa pessoa em amor e trabalhar com ele com amor, tendo paciência, como um pai tem que ter paciência com o filho. Muitas vezes será necessário você corrigir essa pessoa, instruí-lo no caminho. Depois você tem que ajudá-lo no seu desenvolvimento espiritual, fazendo com que ele se revista dessa armadura do cristão, não é? Ou seja, levá-lo ao íntimo relacionamento com Deus. Então isso a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo transmite isso no discipulado de Timóteo. Vamos voltar à Bíblia novamente, à segunda carta de Timóteo, vamos continuar a leitura, e nós encontramos aqui um outro elemento muito interessante, né? Uma outra figura que envolve o relacionamento entre um discípulo e um discipulador, entre o discipulador e o discípulo, melhor dizendo. Abramos então novamente a Bíblia, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, e vamos ler agora o verso 5. Igualmente o atleta não é coroado senão lutar segundo as normas. O que é discipulador? O que é discipulado, irmãos? É você ajudar a pessoa a ser disciplinada como um atleta. Eu penso que a disciplina é o grande aprendizado que nós tiramos na vida de um atleta. Vejam o que está escrito na Bíblia, na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, os versos 25 em diante. Vamos abrir a Bíblia. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele extrai da vida dos atletas essa grande lição, né, da disciplina. Vamos ler esse verso tão conhecido. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 25, a Bíblia diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, o que é discipular alguém, queridos? É você escolher alguém para amá-lo como filho. É você que é um membro maduro na fé. Trabalhar com alguém para desenvolver nele, não é? Essa comunhão, ensiná-lo a ter comunhão com Deus para ser revestido da armadura do cristão, para enfrentar as batalhas que nós enfrentamos contra o inimigo.
é também ajudá-lo a ele ter a disciplina de um atleta. Vocês percebem a preocupação que o apóstolo Paulo tinha? Ele diz: eu me preocupo. Eu vejo nos atletas esse exemplo. Eles se esforçam, eles são disciplinados, eles se esforçam tanto, né? Eu estava lendo a respeito do Bolt, né? Esse tremendo atleta, esse campeão, né? Da velocidade. O quanto ele se dedica. Ele diz numa entrevista que ele treina em cerca de 8 horas por dia, durante anos, para uma corrida, para ganhar uma medalha. E o apóstolo Paulo diz: imagine nós, que estamos perseguindo, não é, a coroa incorruptível. Devemos também aprender com os atletas a disciplina. Irmãos, é interessante que os 2 primeiros capítulos da revista, ele nos leva a essa experiência com Cristo, a termos disciplina, a reservarmos um horário. É obviamente que nós devemos estar na presença de Cristo 24 horas, devemos estar em relacionamento com Ele. Mas assim como Cristo mesmo santificou o sábado, separou um dia por excelência, nós também devemos separar uma hora por excelência, uma hora para estarmos em íntima comunhão com Cristo. É lógico que nós vamos falar com Ele durante todo o dia, mas nós estaremos envolvidos em trabalhos seculares, mas nós devemos ter disciplina, quer seja de madrugada. Eu, com a minha família, nós temos a nossa comunhão de 5h30 às 6h30. Minha esposa começa a trabalhar cedo, não é? 7h15, é professora na rede adventista, mas das 5h30 às 6h30 é a hora do nosso relacionamento com Jesus. E não é fácil, não é? Muitas vezes você está exausto, cansado, não é? Muito trabalho, mas nós não podemos deixar de ter esse relacionamento com Cristo. Eu gostaria de incentivá-los a ter esse íntimo relacionamento com Cristo. Disciplina, não é? Definição de um horário para nós estarmos realmente na presença do Senhor. E finalmente, a última figura que nós encontramos, não é, desse relacionamento entre um discipulador e um discípulo, é apresentada aqui no verso 6. Vamos novamente à segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e agora o verso 6. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 6, ele usa uma quarta figura aqui: o lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Queridos, qual é o grande aprendizado que nós podemos extrair na vida de um lavrador? Eu penso, queridos, que é a dependência de Deus, não é? Se tem um trabalhador que depende de Deus diariamente, é o lavrador. Porque veja, o lavrador, ele lança a semente na terra e ele precisa de fé, ele precisa de Deus, não é? Ele precisa da chuva na hora certa, ele precisa do sol. Se chover demais, vai atrapalhar o plantio. Se chove pouco, também atrapalha, não é? Atrapalha a sua colheita. Mas o lavrador é esse exemplo, né, de um homem dependente de Deus. Assim como o coportor, não é? Eu coportei várias férias, a gente dependia de Deus, né? Um dia você vendia bem, no outro dia você saía para a rua e começava do zero. E quantas vezes você batia numa casa, na outra, e não vendia nada, e você ali estava naquela dependência de Deus. Eu penso que o lavrador nos ensina isso, essa dependência diária de Deus. Então, queridos, o que é mesmo o discipulado? Quais são os elementos nesse relacionamento entre discipulador e discipulado? Fica aqui as lições extraídas no discipulado entre Paulo e Timóteo. Discipular é escolher alguém para você ajudar como filho, ajudá-lo a ser obediente como um soldado, ser obediente às ordens de Deus escritas na sua palavra, ser obediente aos mandamentos de Deus. É você ajudar alguém a ser disciplinado como um atleta. E finalmente, ajudar alguém a depender inteiramente de Deus, 24 horas por dia, como um agricultor. E a alegria do agricultor, a Bíblia diz,
e a parábola também do semeador ensina isso, né? É que ele colhe frutos. É interessante que uma das características do discipulado, uma das características do discípulo, conforme nós lemos em João 15, verso 8, Jesus diz que o discípulo produz muitos frutos, não é? Os frutos do Espírito se manifestam na vida deles. Irmãos, meu recado, hoje eu não vim aqui tanto para nós estudarmos o conteúdo dessa revista, mas para nós entendermos bem os objetivos desse projeto, Amigos de Fé. É você, irmão experiente, é você, irmão, que está vivendo um íntimo relacionamento com Cristo, você que está desenvolvendo o seu ministério. Não desenvolva esse ministério sozinho. Ah, pastor, mas eu já tenho a minha esposa, a gente trabalha, os dois já são discípulos, né? Olhe um pouco do seu lado, veja que tem alguém que está precisando, né, de você se aproximar dele, dizer: olha, esse ano eu vou trabalhar contigo, meu querido. Eu vejo você colocar os olhos como Paulo colocou os olhos em Timóteo, dizer: olha, esse rapaz tem potencial, eu vou trabalhar com esse rapaz, eu vou ajudá-lo. E olha que bênção se tornou Timóteo, não é? Quantas pessoas estão assim enterrando seus talentos na igreja, e muitas vezes o que está faltando é nós, não é? Que somos um pouco mais maduros, não somos melhor do que ninguém, mas ajudar essa pessoa. E quando você está ajudando alguém, o maior beneficiado é você mesmo, não é? Então fica aí o meu apelo: participe desse projeto, ore para que Deus indique, não é, aquele irmão, aquela irmã para você discipular. O projeto recomenda que as mulheres escolham uma mulher e que os homens também escolham homens, e assim formem duplas, não é, discipuladoras. Que Deus nos abençoe nesse projeto. E eu quero lançar aqui um apelo: quantos gostariam realmente de se manifestar, ou levantar das mãos dizendo: pastor, eu quero esse ano discipular alguém? Amém. Deus o abençoe. Feche os seus olhos. Querido Deus, estamos felizes porque nessa noite abrimos a tua palavra, e o texto aqui de 2 Timóteo nos ensinou alguns elementos necessários no discipulado. Porque discipular, conforme a tua palavra, é alguém maduro na fé escolher alguém para amá-lo como filho, ajudá-lo a se tornar obediente como um soldado, ajudá-lo a ter disciplina como um atleta e a depender de Deus como um agricultor. Que nós possamos ver na igreja do Juvevê esse amadurecimento espiritual, o discipulado acontecendo na prática, e os irmãos e as irmãs de dois em dois seguindo a ordem do mestre, e juntos que eles possam também sair e fazer novos discípulos, pessoas que ainda não te conhecem como Salvador, e nós possamos conduzir centenas de pessoas aos teus pés. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, e esse pedido vai assinado no nome de Jesus. Amém.